Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem e se cuidando. Esse é o primeiro vídeo sobre resíduos sólidos. Vamos abordar os principais conceitos e o contexto atual sobre esse assunto. Antes, porém, gostaria de fazer um convite a vocês. Existe um documentário da televisão espanhola TVE sobre resíduos, chamado Obsolescência Programada. Neste documentário é feita uma análise histórica sobre o processo de geração e destinação de resíduos. É muito esclarecedor, com informações relevantes sobre a nossa sociedade de consumo. Então, eu convido você a dar uma pausa nesse vídeo, assistir ao documentário e depois voltar para cá para as informações técnicas. Infelizmente, no meu planejamento, isso não coube como atividade obrigatória. Então, fica como facultativo, mas vale muito a pena. E aproveite, chame a família para assistir junto. Deixei o link na descrição desse vídeo, mas também tem no material que eu enviei para vocês. Bom, a gestão de resíduos sólidos pode acontecer em diversas etapas do processo. Vamos ver no slide. O gerenciamento dos resíduos deve ter uma especial atenção à geração, que é a etapa que define as demais. Por exemplo, se o resíduo gerado for reciclável, ele precisa de cuidados para seu armazenamento, que são diferentes dos cuidados para o armazenamento dos resíduos orgânicos. A coleta também vai depender do tipo de resíduo gerado, e hoje, com a logística reversa, já ouviram falar? Se não ouviram, não se preocupe, na atividade de hoje você vai entender. Com a logística reversa, alguns resíduos não são coletados. O consumidor deve levar seus resíduos a pontos de coleta, como pilhas e baterias. O transporte de resíduos deve ser gerenciado de acordo com normas específicas, tanto internacionais como nacionais. A destinação e a disposição são o destino final do resíduo ou do rejeito. Eu já vou adiantar aqui alguns slides e definir os conceitos de resíduo, rejeito, destinação e disposição. E a partir de agora vocês não podem mais falar lixo. Vocês vão usar os termos técnicos, resíduo sólido ou rejeito, certo? Resíduo é tudo aquilo que for descartado e estiver nos estados sólido ou semissólido, pastoso, ou gases contidos em recipientes e líquidos que tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d'água. Os resíduos estão sujeitos à destinação final. Os rejeitos são resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final. Mas então, qual é a diferença entre destinação e disposição? Vamos ver no slide. Quando os resíduos foram descartados por uma pessoa ou empresa, mas ainda têm valor econômico para outras pessoas ou outras empresas, eles são destinados a voltar para a cadeia econômica para serem reutilizados, ou reciclados, ou compostados, ou recuperados e aproveitados energeticamente ou outras formas. Os rejeitos são os resíduos que não podem ser aproveitados, então são dispostos em um aterro, que pode ser sanitário ou industrial. Vocês devem ter percebido uma coisa: só deve ir para o aterro aquilo que não dá para ser reutilizado, reciclado, compostado ou aproveitado energeticamente. Ou seja, no aterro deveria chegar bem pouco rejeito. Mas não é isso que vemos. No Brasil, cada pessoa gera em média 1 quilo de resíduos por dia, sem perceber, né? O aterro de Umuarama, por exemplo, recebe, em média, 1 quilo por habitante por dia. Então, alguma coisa deve estar errada. De acordo com os índices dos ODS, a média de geração de resíduos sólidos domésticos é de 1,52 quilos por pessoa por dia. O país que menos gera resíduos é Gana, com 0,09 quilos por habitante dia. E o país com maior geração é Trinidad e Tobago, com absurdos 14,4 quilogramas por habitante por dia. Seria preciso estudar mais de perto esses países para saber as causas dessa geração. Um estudo interessante para vocês.
De acordo com o relatório de 2019 da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP, foram coletados 92% de todos os resíduos gerados no Brasil em 2018. Isso é bom, porém o problema está na destinação, ou seja, para onde vão esses resíduos. Pela figura do relatório da ABRELP, vemos que em 2018, diminuiu 0,5% a destinação de resíduos em lixões. Isso é insignificante se comparado que em 2018, quase 35 mil toneladas de resíduos foram levadas para um lixão, que não tem nenhuma estrutura de preservação ambiental e dignidade social. Em aterros controlados, que são a transição do lixão para o aterro sanitário, foram levados 23% dos resíduos gerados. Então, o que foi destinado corretamente para os aterros sanitários não chegou a 60%, um número muito baixo. No relatório da ABRELP, vocês acham esses dados por região. Também é uma interessante fonte de pesquisa. Vamos ver agora o que são lixões, aterros controlados, aterros sanitários, compostagem, reciclagem, incineração e coprocessamento. Antes, porém, deixa eu recomendar um outro filme ganhador de prêmios sobre lixão. Talvez vocês conheçam porque já é antigo, chama Ilha das Flores. Ele mostra a dura realidade das pessoas que sobrevivem nos lixões. Mas vamos então aos conceitos. Esta foto mostra o famoso lixão do Jockey, no Distrito Federal, que já foi o maior da América Latina. Vocês podem observar que em um lixão não há restrição de pessoas, o que faz deles um local cruel e triste. Felizmente, esse lixão foi encerrado em 2018. O aterro controlado é um lixão que foi cercado, portanto não é permitida a presença de pessoas, e no final do dia os resíduos são enterrados. Então, o aterro controlado resolve uma questão social, porém não resolve a questão ambiental, pois não há um impermeabilizante e o chorume, aquele líquido que sai dos resíduos orgânicos, polui o lençol freático. Aqui vemos o aterro sanitário de Umuarama, com uma membrana impermeável, que é essa lona preta de proteção no solo que vai receber os resíduos. O local onde está essa lona chama-se célula. Quando uma célula não pode mais receber resíduos, ela é encerrada, como vocês podem ver no canto esquerdo da foto. Nesta célula encerrada, ainda é preciso uma camada de terra fértil e grama. As unidades de compostagem mantidas por prefeituras não são muito comuns. Esse processo é delicado e normalmente vemos em casas, escolas ou comunidades. Esses montes que parecem de terra são, na verdade, de resíduos orgânicos, que estão sendo decompostos por bactérias. Existem várias técnicas de compostagem e o período total de transformação para os resíduos estarem prontos para serem usados como adubo pode ser de 45 dias a 4 meses. As unidades de triagem de recicláveis normalmente são operacionalizadas por cooperativas ou associações, com a ajuda das prefeituras. Nesta foto, vocês podem perceber uma unidade dessas, onde cada pessoa separa um tipo de material e coloca nos tambores cinzas que estão atrás dela. Depois, o conteúdo de cada tambor é prensado e estocado para venda. As unidades de incineração para resíduos domésticos não são muito comuns. Esse tratamento é mais para resíduos da saúde. De qualquer forma, os incineradores reduzem a quantidade de resíduos e as cinzas podem ser enterradas em pequenas valas comuns, sem impermeabilização. Os gases dos incineradores devem ser tratados para não poluírem a atmosfera, e para isso existem diversas técnicas. Por fim, o coprocessamento é a utilização de resíduos e alguns até perigosos no processo de fabricação de cimento. Os resíduos são usados ou como material energético no forno da cimenteira ou junto com a matéria-prima do cimento. Como a temperatura para a fabricação do cimento é de 1500 graus Celsius, todos os resíduos são degradados. Muito bem, então vamos para a atividade de hoje, bem simples. No material que eu enviei sobre resíduos, no slide 7, vocês vão ver diversos conceitos sobre resíduos. Expliquem esses conceitos, alguns eu até já expliquei. Salve em PDF e me envie até dia 3 de julho, certo? Então, finalizo por aqui com o desejo de dias melhores a todos e até o próximo e último vídeo.